Não? Eles se separaram? Separaram? Nossa, a gente, né, eu tô aqui para gravar aí, na 253, solubilidade de substância. Você pegar um copo de aproximadamente 150, 200 ml de água, colocar uma colher de sal ou de açúcar e misturar bastante, esse produto ele vai dissolver completamente, né? A primeira impressão que você vai ter nessa situação aí é que ele vai dissolver completamente. Por que ele dissolve completamente, né? A gente tem a questão aí da concentração. A concentração. Quando você pega uma certa quantidade de água por uma certa quantidade, né, uma coisa básica que a gente tem em casa aí, sal ou açúcar, e misturar bastante, ele vai dissolver. Quando ele dissolve completamente, né, mais para frente aí, a gente vai falar de colocar mais quantidade desse produto. Quando ele dissolve completamente, você tem aí logo abaixo desse experimento aí, falando sobre solução. Esse produto passa a ser chamado de solução. Você tem lá o copinho, né? Vou pegar aqui o meu copinho de água. É como se eu tivesse colocado aqui uma colher de sal ou açúcar aqui dentro. E a imagem que eu vou ter é mesmo essa aqui da água pura. Você não vai ver nada aqui dentro, né? Aqui no fundo do copo aqui você não vai ver concentrar nada. Você não vai ver acumular sal ou açúcar ali, né, nessa quantidade de água. Se eu colocar uma colher aqui de qualquer um desses produtos, ele vai dissolver completamente. Esse concentrado que vai ficar no copo ali, a gente chama de solução. Né? Vocês têm essa definição aí. Quem quiser pegar o marca-texto aí, dá uma marcadinha aí, solução. Né? Fala aí, é uma mistura homogênea com sal e água, tá? Uma mistura homogênea, e se dissolve completamente, passa a ser chamado de solução. Aí, um pouco mais abaixo, aí, ele fala dois termos que vocês também devem marcar, que é o soluto e o solvente. Está em negrito aí um pouco mais abaixo, no outro parágrafo, soluto e solvente. Essa solução ela é formada por esses dois produtos. Né? Quais são esses dois produtos? A água e o sal, vamos utilizar como exemplo, né? A água e o sal, soluto e solvente. Qual é cada um? A água, ela é considerada o solvente universal, ou seja, ela dissolve a maioria das substâncias da natureza, né? Dos produtos naturais que nós temos, ela dissolve a maioria dos produtos é dissolvido em água. Então, ela é considerada solvente universal. Quem quiser até tomar nota aí, pegar um lapiseira, um lápis aí, e perto aí nesse espaçozinho que tem aí, colocar a água é considerada solvente universal. Né? Se a água ela é considerada solvente, ela dissolve as substâncias, né? O sal ou o açúcar, ou outro produto que você colocar ali, ele é o soluto. Então, o que é o soluto? É o produto que vai ser dissolvido no solvente. Nesse caso aí, o sal, ele é o soluto que vai se dissolver na água. Ou se você pegar o açúcar é o soluto que vai se dissolver na água. Beleza? Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Talvez aí os meninos aí, ouvido falar em solvente. Ah, você está pintando alguma coisa, pega o solvente lá para poder limpar isso aqui, né? Pega o solvente lá para poder... Eu já ouvi falar. Hã? Eu já ouvi falar. Pois é, né? Pega o solvente para você limpar o pincel, por exemplo. Se você está mexendo com tinta a óleo, essas de pintar estrutura metálica, né? Ferro, portão, essa tinta,
ela, se você utilizar um pincel, né, um rolo, só sai com solvente químico. Né? O que, que é um solvente químico? É o thinner, né? Tem o thinner 2000, gasolina, querosene, né? Isso aí são considerados solventes. Por quê? Porque eles dissolvem essas substâncias. Né? E vai acabar que vai ficar homogêneo também, né? Só que não vai ficar da cor do solvente, vai tomar a cor da tinta. Se você pegar, por exemplo, se você estiver pintando um portão, por exemplo, de marrom, seu pincel lá, ou né, tem gente que chama de trincha, você pegar lá o seu pincel, tá todo sujo de tinta marrom, você coloca dentro de um recipiente, coloca bastante ali thinner ou gasolina, conforme você vai limpando o seu pincel ali dentro daquele solvente, o solvente vai ficar todo da cor da tinta, né, porque ele vai retirar completamente a tinta do pincel e vai ficar homogêneo da cor da tinta. Né? Você não vai analisar ali cores separadas e um pouco de solvente separado da tinta, não. Ele vai ficar homogêneo, só que ele vai pegar a cor da tinta. Né? Nesse caso aí que a gente falou, ele fica homogêneo, mas a própria cor da água, porque o sal, o açúcar, ele dissolve, ele desaparece. Né? O querosene também é muito utilizado como solvente para limpar essas coisas. Você deixar uma tinta óleo cair no chão, por exemplo, você só consegue tirar com solvente. Né? É diferente da maior parte dessas tintas de parede, que é PVA, que você consegue dissolver ela em água. Né? Você acaba de pintar uma parede, você rola tinta lá na parede, depois você vai e lava com água normalmente, que também vai ficar uma mistura homogênea, a água, o solvente dessa tinta PVA, né? Só que vai ficar da cor da tinta também, né? Porque é um produto de coloração. Né? Então a gente tem essas substâncias aí, essas situações, né? Em relação a essa soluto e solvente. Solvente é aquele que dissolve as substâncias. Né? A água é considerado solvente universal. E o soluto é aquele que vai ser dissolvido no solvente. Beleza? Alguém não entendeu isso aí? Tem dúvida em relação a isso aí? Não? Né? Solução é quando você tem um produto dissolvido, né, que forma uma solução em determinada concentração, e a gente falou do soluto e solvente. Show? Nenhuma dúvida? Né? Então vamos lá. Concentração de uma solução. Aí tem na número 8 aí, uma perguntinha. Né? Você acha que em determinado volume de água é capaz de dissolver completamente qualquer massa de açúcar ou sal? Né? O que isso quer dizer? Usar minha água aqui novamente. Se você tem aqui essa quantidade de água, você colocou uma colher de sal ou açúcar aqui, mexeu, ela vai desaparecer e vai continuar com essa mesma imagem, né? Você não vai ver o sal ou o açúcar aqui. Beleza. Se você colocar aqui 3, 4, 5 colheres do mesmo soluto, vai continuar com a mesma imagem? Você vai continuar vendo a água aqui dessa mesma forma? Alguém aí sabe me dizer? Você pega Não, aqui e colocar 4, 5 colheres. Hã? não. Não? Eu acho que Aconteceria não, o porque quê? não vai dissolver tudo. Não vai dissolver tudo? Eu acho Eu que é acho muita que vai quantidade. O que acontece com a concentração do soluto no solvente? Né? Já falando aí, nas misturas que você elaborou acima, né? Foi adicionado uma colher e aí você viu desaparecer todo esse produto. Né? Isso aí é fato. Na página 254, ele mostra esse mesmo experimento, só que ele fala aí
na etapa B, né, para você ir colocando 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres do mesmo soluto, né? Nessa mesma solução aí, você ir colocando 3, 4, 5 colheres desse mesmo soluto. O que vai acontecer nessa situação, né? O Jackson aí, o pessoal acha que não vai dissolver. Realmente, nós temos a questão de concentração. Chega a determinado ponto em que o solvente, né, ele vai parar de dissolver o soluto, né, que seja o sal, o açúcar aí, por exemplo, né, o bicarbonato também é muito comum acontecer, aquele sal de fruta, que o pessoal usa aí, né, para má digestão, azia, você vai dissolvendo aquilo ali e ele vai desaparecendo. Só que chega a uma certa concentração que ele para de dissolver. E por mais que você mexa, ele vai continuar concentrado no fundo. Você vai continuar vendo ali o sal ou o açúcar no fundo do copo. Por quê? Essa solução ela passa a ser chamada de saturada, né? Quando chega a não dissolver mais, a gente chama de ponto de saturação, né? Vocês estão abaixo desse experimento aí, quem está falando tem esse termo aí em negrito, né? Em que a solução ela vai ficar saturada, ela vai parar de dissolver e vai começar a concentrar no fundo. E quanto mais você colocar soluto nessa situação, mais ele vai se concentrar. A partir do momento em que ele parou de dissolver, ele chegou no ponto de saturação dessa solução, qualquer quantidade que você colocar a mais, ele vai se concentrar. Não vai dissolver mais nada, né? Aí a gente, né? O que pode ser feito para poder fazer com que ele dissolva maior quantidade? Aí a gente tem algumas situações em que altera essa questão de solubilidade dessa solução, né? Quais são esses termos, né, que pode alterar essa solubilidade? Aí a gente tem aí, falando dessas, né, dessa questão aí da solução, em temperatura e pressão, né? Se vocês encontrarem aí nesse texto, eu não sei exatamente onde fala. Ô tia, tem aquela resposta ainda, aquela pergunta. Pois é, da questão 8, né? Sim. Pois é, essa questão 8, né? Você acha que determinado volume de água é capaz de dissolver completamente o sal e açúcar? É o que nós falamos, né? Não. O Jackson falou aí, você falou que também acharia que não ia dissolver completamente, né? Essa é a resposta. Vai chegar a determinado ponto em que a solução ela vai saturar e vai parar de dissolver, né, o soluto. Essa é a resposta a essa questão 8. Né? Vocês falaram que achavam que não ia dissolver tudo, né? E é isso aí. E esse ponto, quando a gente fala que parou de dissolver, é o ponto chamado saturação. Então, nessa questão 8 aí, se vocês quiserem colocar abaixo aí, não vai dissolver, vai chegar a certo ponto que vai parar de dissolver, né? Porque saturou. E o ponto de saturação é quando ele não consegue mais dissolver substância nenhuma. Então ele para. Certo? E aí, essa questão de pressão e temperatura são situações que podem fazer oscilar esse ponto de saturação.
né? Aí abaixo também, no último parágrafo, ele fala de uma solução insaturada. A solução insaturada, né? Ou seja, não chegou ao ponto de saturação ainda, ela é insaturada. Você pegou lá o copo, você colocou uma colher de sal, mexeu, ela dissolveu. Você colocou mais uma colher, ela também vai dissolver. Então, ela continua sendo uma solução insaturada. Você colocou mais meia colher de sal, ela vai continuar dissolvendo, porque ela continua insaturada. Você coloca mais meia colher de sal, ela continua dissolvendo, aí ela continua insaturada. Aí completou 3 colheres de sal, que ela dissolveu, ela é uma solução insaturada. Você colocar mais uma e ela começar a concentrar aqui o sal no fundo, né? Começar a ficar partícula de sal, por mais que você mexa essa solução. Começou a concentrar sal aqui no fundo, essa solução começou, então, a chegar ao ponto de saturação. E aí ela passa a ser chamada de solução saturada. Certo? Aí, tem aí na página, no finalzinho da página 254, né, mostrando aí a figura de uma solução saturada e insaturada. O que acontece? Você tem nessa figura, isso aí é uma representação química, né, que é dada aí. Se você fala aí do NaCl, né, o NaCl nada mais é do que o sal de cozinha. Quem quiser colocar próximo da figura aí, anotar o NaCl junto, né? NaCl é o composto que a gente chama chama de sal de cozinha, né? Esse sal que a gente utiliza para temperar os produtos em casa. E aí você vê, né, essas partículas de NaCl, né? Você vê o NaCl concentrado e partículas, né, de água, de H2O, livre. Enquanto você tem partículas livre de água, para poder dissolver novas partículas de NaCl, ou seja, de sal, né, que ele vai separar, né, o cloreto do sódio, né, que são os dois compostos aí, NaCl é o cloreto e o sódio, né, o cloro e sódio. Então, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele vai separar o cloro e o sódio, é o que permite, né, a solução do sal na água. Quando ele não encontrar mais partículas de água livre, né, igual está aí em azulzinho, né, o que está em azul na figura aí, são partículas de água livre, são moléculas de água que não tem sal ainda misturado nela. Então, o que vai acontecer nessa situação aí? Tendo partículas de água livre, qualquer quantidade, né, partícula de sal que você for colocando, ele vai dissolver. Quando não tiver mais partículas, moléculas de água livre, o que vai acontecer? Vai parar de dissolver. Né? É o que está acontecendo aí na solução saturada. Na solução saturada aí, a B, você não vê essas partículas azuis livre. Né? Você não tem partícula azul livre, ou seja, partículas de água livre. Você só vai ver aí partículas de água aderido a essas verdinhas que são o cloreto de sódio. Certo? Alguma dúvida aí em relação a saturada e insaturada? Solução saturada e insaturada? Não há dúvidas? Catarina está quietinha aí, só com a fotinha. Quem está com o link aí, Luceli de Oliveira, é quem? Que está com... O Arthur, eu acho. É o Arthur.
Ah, é o Arthur. Ano passado eu perguntei a mesma coisa, né? É que é tanta coisa na cabeça que a gente não grava. Arthur. Né? Então, nada, né, saturado e insaturado, uma solução saturada e insaturada, né? Ok, entenderam? A Catarina que está quietinha aí, o Abner também está quietinho. O Abner hoje não colocou a carinha aí na câmera, não falou nada, né, Abner? Quietinho aí, né? Nenhuma dúvida, né? Na 255, fatores que influenciam na solubilidade, é o que eu tinha falado para vocês. Temperatura e pressão. Temperatura e pressão. São os dois fatores que a gente vai falar aí que vão alterar na solubilidade dessa solução. Yasmin, bom dia, boa tarde. Fatores, então. A temperatura e a pressão. Tem um esquemazinho aí do camarada abrindo uma garrafa de refrigerante. Possivelmente, né, refrigerante de limão, por ser meio transparente aí no caso. Então, o cara está abrindo essa garrafa de refrigerante em duas situações. Uma situação, né? A garrafa de refrigerante ela está aí a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, ou seja, aproximadamente aí, né, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, né, em um dia mais ou menos aí de 25 graus Celsius, a garrafa não foi levada à geladeira nem nada. Na outra situação, que é a situação B, né, ele fala aí que a garrafa está aproximadamente a 8 graus Celsius. Ou seja, foi levada a uma geladeira, né? Deu lá uma refrigerada, e ela está a 8 graus Celsius. O que a gente pode analisar nessas duas situações aí? O que você analisa de diferente? Olhando essas duas garrafas aí que estão sendo abertas, né? O que você vê de diferente? Alguém que analisa alguma coisa diferente aí? Tem alguma coisa diferente? Porque uma tá fazendo mais bolhas, a outra não. Qual está fazendo mais bolha? Aqui tá 25 graus. Por que isso estaria acontecendo? É o que a gente costuma já, né, basicamente aí, a não abrir refrigerante quente, né? Refrigerante quente, que a gente considera quente, é a temperatura ambiente. Você está com ele fora da geladeira, né? Você abre o refrigerante em temperatura ambiente, né? E a gente tem já esse conhecimento de não abrir refrigerante quente, por quê? O que vai acontecer nessa situação? Né? Ele possivelmente ele vai transbordar. Ele vai, né, dar aquela espumação e, né, você começa a entornar ali do gargalo da garrafa. Por que isso acontece? Né? Principalmente com os refrigerantes aqui do Brasil, né? O refrigerante no Brasil, ele é diferente do lá de fora, porque lá fora, alguns países aí bastante frios, eles consomem o refrigerante em temperatura ambiente, considerando que alguns países aí, né, que está aí a 10, 15 graus abaixo de zero, né, em temperatura ambiente. Então, se você tem um refrigerante a esse ambiente, ele já está frio, né? E a quantidade de gás no refrigerante brasileiro é bem maior, né? E que gás é esse? Né? Coloca no refrigerante e também na água, chamada água com gás. Isso é gás carbônico, né? Então, o que são essas bolhas aí que está vendo formar aí, que na situação A 25 graus, está dando mais bolhas
do que a 8 graus na figura D, porque tem a mesma quantidade de gás carbônico nas duas garrafas, né, possivelmente, só que a temperatura ela é determinante. Tá? A temperatura do refrigerante e a pressão dele, né, esses dois fatores, eles vão ser determinantes aí na solubilidade do produto. Então, eles pegam, quando vai fazer lá o refrigerante, inserem uma certa quantidade de gás carbônico no líquido e lacra ele. Então, quando ele é lacrado, esse gás carbônico ele fica aprisionado ali sob determinada pressão. É por isso que você pega uma garrafa de refrigerante, ela está dura. Você não consegue, né, apertar ela, porque ela fica dura, porque o gás carbônico que está ali dentro da garrafa está fazendo pressão para fora. Está empurrando o plástico para fora, então ele fica duro. Apesar da garrafa ser de plástico e ter um líquido ali dentro, ela fica dura por causa da pressão que o gás carbônico está exercendo ali dentro. Então, quando você abre a garrafa, né, ele dá aquele tss na hora que você abre. Se ele tiver a 25 graus, igual está aí, ele vai liberar uma grande quantidade de gás carbônico. Porque a temperatura é determinante. Quanto mais quente o refrigerante estiver, menos capacidade ele vai ter de dissolver esses produtos. E no caso, a gente está falando do gás carbônico. Quanto mais quente tiver, menor a capacidade de solubilidade, nesse caso aí do gás carbônico. Quanto mais você resfria ele, né, ele aumenta a capacidade de dissolver esse gás carbônico aí. Então, quando você abre a garrafa, ele não libera tanto gás carbônico, né? E fica um gás carbônico retido ali, até que você põe no copo, ele fica ali, né, liberando aquelas bolhas de gás carbônico lentamente, né? Assim como a água com gás, né? E tudo mais. Então, ele cita, né, explica isso aí nesse texto, e tem uma pergunta aí, né? A quantidade de bolhas liberada que o Jackson falou aí, né? O que você pode dizer a respeito, né, dessa quantidade de bolhas? Ou seja, na figura A, ele libera uma maior quantidade de bolhas porque ele está mais quente, né? Ele está a 25 graus, então a solubilidade do gás carbônico aí diminui. Se a gente pegar aquela solução que a gente estava falando, de água e sal ou água e açúcar, né? E for mudar a temperatura ou a pressão, o que vai acontecer? Também vai mudar a solubilidade. O açúcar, por exemplo, PH pediu para entrar aí, mas tem um tempão, não consegue entrar. Se você pegar o açúcar, coloca lá 200 ml de água. Coloca uma colher, ele vai dissolver completamente. Coloca 2 colheres, vai dissolver completamente. Se você colocar, né, 3, 4 colheres, igual falou lá naquele outro experimento, ele vai acabar concentrando e não vai dissolver completamente. Se você pega essa mistura, né, se você pega essa solução e leva ela ao fogo, coloca ela lá para poder ferver, né, começa aquecendo, você vai poder colocar ali 4, 5, 6, 7, 8 colheres de açúcar e ela vai continuar dissolvendo. Por que ela vai continuar dissolvendo? Alguém sabe me dizer? Você colocar... Porque a água vai estar evaporando? A água vai estar evaporando? Isso mudaria? Né? Isso aí, no caso... Porque o fogo derrete o sal ou o açúcar. Aí fica em menos quantidade de água e consegue derreter. Não, derreter Como é que é? Já que está baixo o seu áudio aí. É o caso que eu tô longe do celular.
quando o fogo, tipo assim, botou no copo. Aí tem um fogo embaixo, botou sal e açúcar. Eles vão derreter, vai ficar em menos quantidade. E a água vai conseguir negociar. O que vai acontecer nesse caso aí é que a temperatura vai mudar a solubilidade dessa solução. Quanto mais quente tiver essa solução, de água com açúcar, por exemplo, ele vai dissolvendo mais. Então, se você colocar 8, 9, 10 colheres de açúcar e for colocando ali e for mexendo, ele vai dissolvendo, dissolvendo, e nesse caso, essa solução com açúcar, sabe o que vai acontecer? Ele vai se transformar no que a gente chama de xarope, né? Aí na matéria do livro aí não fala, e vai se transformar num chamado xarope, que é a água dissolvida em açúcar em grande concentração, né? Ele vai dissolvendo, dissolvendo, só que ele vai chegar a ficar cremoso. De tanto açúcar que você for colocando, ele vai ficando cremoso, né? Que é o que a gente chama aí de xarope, tá? Nesse caso aí da solução, que é uma alta concentração de soluto dentro de um determinado solvente, nesse caso a água, né? Ele vai dissolvendo até certo ponto e aí ele começa a ficar cremoso, que a gente chama de xarope. Com sal não vai acontecer isso. Ele vai dissolver até certo ponto e vai começar a concentrar no fundo. Ele não vai dissolver tudo, tá? Pessoal, vai dar uma caída aí, está acabando o tempo, estamos no último minuto. Tá no último minutinho aí e vai